Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras não são capazes de expressar o amor de Deus. Por isso, João nos diz apenas que Ele amou ao mundo de tal maneira. Nesta noite, onde celebramos o sacrifício de Jesus por nós na cruz, estamos como verdadeiras testemunhas do seu infinito amor por você e por mim. Nós, miseráveis pecadores que não merecíamos isso, estamos aqui para celebrar. E nós vamos contar a velha história da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo através dessa canção. Que dia feliz quando encontrei em Jesus a salvação, pois com fé a paz nele alcancei, dos pecados deu meu perdão. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração render-lhe glória, pois tão grande é seu amor. Pois tão grande é seu amor. Oh, que dia feliz quando encontrei o descanso em meu Jesus, sua luz em mim eu então ganhei, recebi as bênçãos da cruz. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração render-lhe glória, pois tão grande é seu amor, pois tão grande é seu amor. Oh, que dia feliz quando entreguei minha culpa a Jesus, nele o perdão eu então gozei, pois por mim morreu lá na cruz. Vou contar a velha história de sua graça e seu favor, com meu coração render-lhe glória, pois tão grande é seu amor, pois tão grande é seu amor. Certamente, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, ferindo e maltratando. Mas não, Ele sofreu por causa de nossos pecados. Hoje, nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu.
Você pode imaginar a maravilha do amor de um Deus que foi capaz de deixar a sua glória e verter seu sangue para comprar a humanidade? Jesus foi oprimido e humilhado naquela cruz. Ele morreu por mim, ele morreu por ti. Divino amor, maravilhoso amor, que dos céus trouxe à terra o Salvador, pra morrer por nós, o Filho do bom Deus, e a porta abrir para os céus. Morreu por ti, morreu por mim, verteu seu sangue carmesim no Calvário, posto em uma rude cruz. Por mim morreu Jesus. Coroa de espinhos carregou e um manto de escárnio por nós levou, mas venceu a morte, hoje vivo está. O Senhor Jesus quer te salvar. Morreu por ti, morreu por mim, verteu seu sangue carmesim no Calvário, posto em uma rude cruz. Por mim morreu Jesus. Aceita Jesus, que a vida entregou na rude cruz. Desperta, escuta seu chamar, a todos quer vida ofertar. Morreu por ti, morreu por mim, verteu seu sangue carmesim no Calvário, posto em uma rude cruz. Por mim morreu Jesus. Por mim morreu Jesus. E assim, Jesus, o perfeito sacrifício, deu sua vida por todos. Quando o tiraram da cruz, colocaram seu corpo numa tumba, cavada na rocha. Os soldados rolaram uma grande pedra, fechando a entrada do túmulo. Não havia festa, nem celebração, apenas lágrimas, dores e trevas. Mas no primeiro dia da semana, um milagre aconteceu. As mulheres que foram visitar o túmulo descobriram que a pedra estava removida. Entraram depressa, mas o corpo de Jesus não estava lá.
de repente apareceram 2 anjos, vestidos de branco. Elas ficaram com medo, mas os anjos falaram as palavras mais poderosas já pronunciadas. Por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora, porque Ele vive, a gente convida a congregação a cantar junto conosco apenas o refrão, porque Ele vive. Todos juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Para nós, é um privilégio contar a história de Jesus Cristo. João Batista certa vez disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é uma maravilhosa verdade, pois Cristo, de fato, carregou sobre si os nossos pecados. O preço de sangue exigido na salvação do homem foi pago pelo Cordeiro pendurado numa cruz. Hoje o Senhor Jesus está vivo e assentado à direita do Pai. Porém, os efeitos de seu sangue derramado ainda permanecem, pois Ele ainda nos purifica de todo pecado e ainda convida o pecador perdido a arrepender-se e entregar sua vida a Ele. E é por isso que podemos cantar: meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus.
De Jesus a doce voz ouvi eu, pecador, aceitei de coração Jesus, meu Salvador. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Retidão em mim não há, por graça salvo sou. Devo tudo a meu Senhor, pois já me resgatou. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Por Jesus eu tenho paz e gozo seu favor, nada que me faltará com Cristo meu Senhor. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Meu pecado sim expiou na cruz, e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Nesse momento eu chamo agora os jovens da igreja que vão apresentar um jogral. Logo após a palavra está com o pastor. Tudo aconteceu na terra de Israel. Cristo Emanuel, o Deus conosco, veio dos céus e se tornou o Deus encarnado. Veio com um propósito, Com uma missão. se entregar por todos nós. Jesus nasceu, cresceu E após o seu batismo, iniciou seu ministério. Jesus andava por toda parte fazendo bem. Muitos milagres fez, milagres que só Deus poderia fazer. fez cegos enxergarem, fez coxos andarem. Até o vento ouviu a sua voz. E o mar furioso se acalmou. Mortos ressuscitaram apenas pelo seu falar. ele anunciava as boas novas do reino dos céus. As boas novas do amor de Deus, Da paz e do perdão dos pecados a todo aquele que se arrependesse. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Quando era comemorada a libertação do Egito, Jesus foi para Jerusalém, Já sabendo o que lhe aconteceria, montado em um jumentinho, Jesus Cristo adentrou a cidade. diante da multidão que com ramos clamava: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. cantemos nós também. Cantemos aleluias ao Senhor. Bendigamos nós a Cristo e a seu amor. Bendito que vem em nome do Senhor. Aquela entrada triunfal, Logo seria esquecida pela multidão. Que com alegria recebeu a Jesus em Jerusalém. a Páscoa foi celebrada por Jesus Juntamente com seus discípulos. Após comerem do pão, E beberem do cálice, tendo já o diabo posto no coração de Judas que traísse a Jesus, este saiu pela noite a fim de o entregar. e Jesus, tendo alertado seus discípulos, saiu ao Monte das Oliveiras para orar. e no jardim, ao pé do monte, uma aflição tomava o seu coração. Ele sabia o que estava por vir. Com agonias, entre lágrimas e sangue, clamava ao Pai. Passa adiante este cálice, se possível for. mas se faça a tua vontade, Senhor. E a vontade de Deus era essa: Entregar seu Filho, Jesus Cristo, em nosso lugar.
Soldados furiosos buscam a Jesus. Com ódio em seus olhos. E é Judas quem os conduz. Um beijo deu no mestre, era o sinal. E logo rodearam e o levaram para ser julgado. Anás, Caifás e Herodes interrogaram a Jesus. Que depois foi enviado a Pilatos. Pilatos anunciou: Ele não fez nada que mereça a morte. E várias vezes afirmou: é inocente. Mas o povo, ensandecido, Apenas gritava em alta voz: vamos sim crucificá-lo. Deve já morrer na cruz. sim, crucifica-o. A ordem foi dada. Batam, surrem. Tudo para acalmar a multidão. Mas o povo gritava cada vez mais: Crucifica-o, crucifica-o. seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. ele deve morrer em uma cruz. No ar havia ódio. Barrabás, o pior prisioneiro, foi solto. E Jesus foi entregue para ser crucificado. Ele foi surrado, esbofeteado, despido e humilhado. Rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Açoitado e coroado de espinhos foi. Sem nenhum crime cometer. Pesada cruz trouxeram para Cristo carregar. Em meio à zombaria, seguiu calado. Sim, foi por você, foi por mim que sofreu. Carregando aquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Pregado naquela cruz, zombarias teve que ouvir. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E olhavam para ele, Achando que eram seus próprios pecados, Que o levavam ali. mas foi por mim e por ti. E no meio de todo o sofrimento, o céu escureceu. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E Jesus exclamou: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. e tendo dito isto, expirou. Sim, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Sim, o Filho de Deus se entregou por nós. Jesus foi retirado daquela cruz. Em um sepulcro foi colocado seu corpo. Que com pedra foi selado. Mas não houve pedra grande demais para o poder de Deus. No terceiro dia, no domingo de manhã, A grande pedra foi removida. Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Alertou o anjo às mulheres que iam perfumar o corpo de Jesus. E seus discípulos logo descobriram Que a morte não pôde detê-lo. Sim, a obra foi completa. Ele morreu para me salvar. Para te salvar, para nos salvar. Mas ele não está mais morto. Glória! Aleluia! O meu Senhor ressuscitou. Seu poder nos demonstrou. do sepulcro ressurgindo. Triunfando sobre a morte. E sobre Satanás. e a todos que estão mortos pela natureza do pecado, Ele dá a vida juntamente com ele. Perdoando todos os nossos delitos. e se com tua boca confessares Jesus como Senhor, E em teu coração creres Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. serás salvo. Jesus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia! Ele vive. Gostaria nessa noite de especialmente agradecer a presença de todos. É uma noite mesmo de alegria para todos nós e também um privilégio, porque nós acabamos mais uma vez de ouvir a velha história. A velha história que foi cantada, mas essa velha história também que foi agora assim falada, mas é a história verdadeira, a história mesmo do amor de Deus. Você ouviu que a palavra de Deus claramente diz, o apóstolo João, inspirado por Deus, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim
o versículo mais claro, mais evidente da palavra de Deus, a demonstração do amor de Deus, essa declaração do amor de Deus. E a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. É realmente uma maravilha. A maravilha do amor de Deus, porque Deus amou ao mundo. Amar aquilo que não é amável. O mundo é o inimigo de Deus. O mundo é contra Deus. Mas amar o mundo é uma maravilha que só Deus assim poderia fazer. Não só é maravilhoso esse amor, mas ele foi manifesto. Se manifestou quando Deus deu o seu Filho unigênito, o único Filho, Jesus Cristo. E você ouviu a velha e a verdadeira história de Jesus, o Salvador, que deixou o seu lar na glória, veio a esse mundo, viveu nesse mundo e deu a sua vida ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso e na morte, ali entregando mesmo, pagando o preço do pecado, porque a Bíblia declara claramente, o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos à vista de Deus, já nascemos, já assim trazemos por nascimento, por natureza, a semente do pecado, a desobediência da palavra de Deus. E assim estamos mesmo destituídos da glória de Deus, condenados, mesmo perdidos para sempre. Mas é maravilhoso, né? Porque Deus amou ao mundo. Não só é maravilhoso, mas foi manifesto esse amor, porque Deus deu o seu Filho unigênito. Mas para quem? Foi destinado a quem? Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito em João 3,16, e foi mesmo cantado, né, declamado, toda essa verdade, a história verdadeira. Mas continua aqui em João 3,17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, hoje à noite, meu amigo, eu diria que você tem um grande privilégio, mais uma vez, ouvir dessa maravilha do amor de Deus, o presente do amor de Deus, realmente manifesto, declarado e destinado a todos nós que somos pecadores. Mas não só eu queria deixar essa palavra do amor de Deus, mas sabe, eu queria deixar também uma advertência de Deus hoje à noite para você. Diz aqui em João capítulo 3, o verso 18, quem nele crê não é julgado. Escute bem, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não é que vai ser, não. É que já está julgado. Diz aqui, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê em Deus. Não crê no Filho de Deus. O único que pode perdoar pecado. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, porque acima do céu, na terra e embaixo da terra, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que você e eu sejamos salvos. É isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz assim, há um só mediador, não há vários, nem várias não há, mas há um só mediador entre Deus e o homem, e dá o nome dele, Jesus Cristo, homem. E a Bíblia diz que o julgamento é este, veja, no verso 19, que a luz veio ao mundo, Jesus veio como a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
ou seja, rejeitaram a luz. Muitos, e ainda continuam rejeitando a luz, porque a luz é a verdade. A luz mesmo traz a nossa realidade. Mas o homem, ele é pecador, ele ama mais as trevas, ele ama mais o seu pecado e ele esconde da luz. É isso que diz aqui, olha, verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal, pratica o pecado, diz aqui a palavra de Deus, todo aquele que pratica o pecado aborrece a luz, causa desgosto, aborrecimento. Deus não se agrada de pecado. Essa que a palavra de Deus diz. Deus, ele pune o pecado, ele condena o pecado naquele que for achado em pecado. E a Bíblia diz aqui, olha, o homem, ama mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Obras são más. Pois aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. É impossível, meu amado, é impossível se chegar a Deus, se aproximar de Deus nos nossos delitos e pecados. Deus não contempla pecado. Diz aqui a sua palavra, aborrece, E diz assim, olha, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É mesmo uma característica, O homem peca e ele tenta se esconder o seu pecado diante de Deus, para que as suas obras não sejam arguidas, não sejam manifestas. Mas a Bíblia diz, a quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E a advertência nessa noite é um perigo, aqueles que rejeitam a salvação do Senhor, aqueles que realmente negligenciam a palavra do Senhor, aqueles que continuam rebeldes contra o Senhor. E tem uma coisa assim, eu diria aterrorizante de falar nessa noite. Diz aqui em João capítulo 3, onde nós estamos lendo, no versículo 36. Diz assim, olha, por isso, quem crê no Filho, quem crê em Jesus Cristo, quem crê na sua obra redentora, na sua obra mesmo salvadora, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. É a vida para sempre. Olha, vou falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, somente uma, e depois disso vem o juízo de Deus. Não tem essa conversa aí de reencarnação, alguém voltar, não. Está ordenado ao homem morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. A morte, ela leva o homem mesmo à eternidade. E uma eternidade não tem volta. A eternidade com Deus, que é a vida eterna, e a eternidade sem Deus, que é a morte eterna. Essa morte que muitos de nós ainda vamos passar, vamos experimentar, é o salário do pecado. Todos nós vamos morrer, a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas essa morte não é o final, não. A Bíblia diz que há uma segunda morte, que é a morte eterna, a separação de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui, olha, o Senhor, por isso quem crê no Filho tem a vida. É agora, é o verbo ter no presente do indicativo, não é terá, não. Muitos acham que nós falamos assim com arrogância, né? Queremos ser melhores do que os outros, de forma nenhuma, porque nós afirmamos que nós já temos a salvação, que nós já temos a vida eterna. Não é que eu digo não, eu digo porque a palavra de Deus diz,
Todos nós merecemos a morte, a condenação, mas Deus diz que aquele que crê, aquele que acredita, aquele que entrega a sua vida ao Senhor, tem a vida eterna. Veja o que ele diz. Essa advertência que eu queria deixar hoje à noite. O que, todavia, se mantém rebelde, veja, contra o Filho de Deus, aquele que deu a sua vida por amor de ti, por amor de mim. Deixou tudo, a sua glória, e os jovens contaram e cantaram a velha e a verdadeira história de Jesus, o Salvador, que deixou o seu lar na glória para morrer, né? Pagar o preço de nós pecadores, e oferece de graça. A salvação é gratuita, você não tem que fazer nada, porque a obra que Deus aceita como oferta pelo pecado é a obra santa de Jesus Cristo, aquele que não cometeu pecado. Deus o fez pecado por nós, aquele que morreu em teu lugar, em meu lugar. E a Bíblia diz que Deus aceitou esse sacrifício porque ressuscitou, né? Ressuscitou Cristo, Ele está vivo à destra de Deus e Ele intercede. E aquele tem o poder de dar a vida eterna. Todavia, diz aqui a palavra de Deus, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, rebelião, não é? Continua na sua prática pecaminosa. Diz assim, olha, não verá vida. É uma advertência, vai receber mesmo a punição de Deus. Por quê? Porque rejeitou, porque continua rebelde. Diz, não verá a vida, mas sobre ele. Irmãos, e amigo, isso é uma palavra muito dura. Porque muitos aí pregam somente a maravilha do amor de Deus. E é verdade, você hoje à noite tem ouvido. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas muitos esquecem de pregar a sua justiça e principalmente a sua ira. Diz aqui a palavra de Deus, mas sobre ele, sobre o rebelde, sobre aquele que não rejeita, não quer saber de Deus, veja, permanece. Isso é alarmante hoje à noite. Me desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas se você ainda não aceitou Jesus, acreditou, entregou a sua vida, você permanece rebelde contra Ele. E sobre ti, e sobre aqueles que permanecem, continuam rebeldes, veja, permanece a ira de Deus. Espera aí, pastor. A ira de Deus permanece sobre aqueles que são rebeldes. Aliás, Romanos 1,18 diz, a ira de Deus, ela é mesmo derramada do céu contra toda a injustiça, contra todo o pecado, contra toda a iniquidade dos homens que rejeitaram a luz, que rejeitaram a Deus e a sua palavra e continuam nas suas práticas. A ira de Deus, meu amado. Muita gente não gosta de pregar ou tem medo de pregar por ofender, mas é que nós não estamos querendo ofender ninguém, mas alertar. Você está confiando em quem? A tua vida eterna? Na tua religião? Na tua igreja? Religião não salva ninguém. Imagem não salva ninguém. Santo não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Hebron, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, e quantas podem ter denominação que for, não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Papa não salva ninguém. Bispo não salva ninguém. Padre não salva ninguém. Eu não salvo ninguém. Mas só Jesus salva. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso diz aqui a palavra de Deus, mas sobre este rebelde, esse que rejeita, permanece a ira de Deus. Sabe o que é alarmante hoje? É que quem
não tem nada assim com Deus, com as coisas de Deus, permanece a sua ira, nunca deixou de estar. É uma revelação alarmante hoje à noite, né? É uma advertência de Deus, a ira de Deus. E olha, a ira de Deus já foi revelada, já foi demonstrada nesse mundo em várias ocasiões. Primeiramente, ali no Jardim do Éden, quando o homem, Adão e Eva, nossos primeiros pais, se rebelaram contra Deus, rejeitaram a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles caíram em desgraça, em desobediência e pecaram. E a palavra de Deus diz que Deus, a ira desceu mesmo sobre eles, que tanto é que eles foram condenados, né, à morte. Não só isso, foram expulsos da presença de Deus. Deus colocou lá na porta do jardim querubins para impedir o homem ter acesso à sua presença. A ira de Deus ali foi derramada contra toda a humanidade, porque a palavra de Deus diz assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Não só a ira foi vista ali no jardim, mas também no dilúvio. Vocês lembram do dilúvio? Não é uma fantasia, nem uma ficção de Hollywood, não. É verdade. Deus derramou a sua ira já nesse mundo uma vez, porque a terra, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, havia maldade. O coração do homem era propenso para o mal, todo desígnio do homem era de maldade, não havia mesmo bem nenhum que o homem fizesse. E Deus destruiu uma vez esse mundo, deixando ali somente 8 pessoas, a saber, Noé e a sua família. A ira de Deus mesmo foi vista já nesse mundo, quando Deus destruiu pelo menos 4 cidades, Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia diz que havia cidades ali circunvizinhas, que estavam mesmo rebeldes contra Deus, estavam mesmo assim, rejeitando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o pecado imperava e subiu mesmo à vista de Deus toda a maldade, toda a injustiça, toda mesmo a rebeldia, e Deus tirou ali Ló, não é? E a sua família. E veio saraiva de fogo do céu e ali assim exterminou aquelas 2 cidades. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quando Deus não se compraz com o pecado, meu amado. E Deus colocou sobre Jesus todo o nosso pecado. E ali na cruz do Calvário, a ira de Deus foi revelada no seu Filho, porque a palavra de Deus diz que agradou Jeová moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus virou as costas para o seu Filho, porque nele estava o teu e o meu pecado. A ira de Deus foi manifesta ali quando Deus mesmo matou o seu Filho. E a palavra de Deus diz que o pecado mesmo foi pago o preço, um alto preço, na cruz do Calvário. E agora Jesus Cristo oferece, né, esse amor, essa tão grande salvação. Mas diz aqui a palavra de Deus, né, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu pergunto hoje à noite, mais uma vez, você ouviu a velha e a verdadeira história do amor de Deus, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, a maravilha do amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, a manifestação do amor de Deus, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O motivo desse amor, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é oferecida de graça. Você não tem que pagar nada, porque Jesus já pagou o preço. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Que maravilha, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom.
é um presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então é graça, né? É presente, é dom. E hoje à noite, mais uma vez, você ouviu desse amor, desse presente de Deus. Mas olha, eu deixo também essa advertência de Deus, né? A punição, aqueles que rejeitam, a ira de Deus, a perdição eterna, para sempre, longe do Senhor. Porque vai haver um juízo, um julgamento, e lá nesse julgamento aqueles que rejeitaram, infelizmente vão ser lançados, a Bíblia diz, para o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas eu termino dizendo que Cristo vive, e Ele só fala a verdade. Em João capítulo 5 e o versículo 24, ele diz: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra, e você está ouvindo hoje, mais uma vez a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, crê em Deus, em Jesus Cristo e nessa obra redentora. Escute, tem, né, verbo ter no presente do indicativo, tem a vida eterna. Tem agora nesse exato momento. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, em juízo. Veja, mas passou da morte para a vida. Essa é o grande presente da Páscoa. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. E hoje, mais uma vez, você ouviu essa mensagem tão especial, né? Tão maravilhosa. Qual vai ser agora a sua reação em relação a isso? Vai continuar rebelde? Confiando na tua religião? Confiando nas tuas obras? Cuidado, porque nós ouvimos que Deus não aceita, né? Ele rejeita. A obra que ele aceitou foi de Jesus Cristo, o seu único Filho e Salvador. E aquele que crê nele, entrega a sua vida ao Senhor, confessa os seus pecados e assim recebe esse dom da vida eterna. Que Deus possa te abençoar ricamente e eu possa dizer e desejar realmente a você uma feliz Páscoa, né? Está terminando o domingo e uma semana nova está à nossa frente. Quem sabe tem alguém hoje à noite que vai mesmo entregar, confiar a sua vida ao Senhor, a Jesus, e dizer: Senhor, me dá essa vida eterna. E Ele oferece de graça. Agora tem que confessar, acreditar, como os jovens falaram, né? Que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, tens a vida eterna, porque com a boca, né, se confessa e com o coração se crê para a salvação. Que Deus mesmo te abençoe. Pense durante a semana nessas coisas, e se alguém quiser nos procurar, estamos aqui os seus servos, à sua inteira disposição. Vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque mais uma vez foi contada, foi cantada, foi proclamada a velha, a verdadeira, a linda história de Jesus o Salvador, que deixou o seu lar na glória para salvar o pecador. E nessa noite aqui, Pai, nesse local, só encontra-se pecadores, homens e mulheres que realmente já nascemos em pecado, em desobediência. E o Senhor oferece de graça a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E cabe mesmo, Pai, ao Senhor que tem todo o poder, convencer o homem, através do Teu Espírito Santo, dessas verdades, convencer o homem do seu pecado,
da justiça de Deus, que é Jesus Cristo, e do juízo que há de vir, a ira vindoura, aqueles que continuam rebeldes, aqueles que continuam rejeitando. Pai, tenha misericórdia, porque há também aqui aqueles que reconheceram, que realmente entregaram as suas vidas, se humilharam perante o Senhor e assim receberam o dom, o presente da salvação, não porque somos melhores que ninguém, mas sim porque o Senhor fez o melhor e nós assim acreditamos e recebemos esse tão grande presente. Aceita a nossa gratidão, abençoa cada amado que chegou aqui, cada família, e assim, Pai, fala mesmo nos seus corações, que possa até dizer ter uma feliz Páscoa ainda no final dessa noite. Aceita, Pai, a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Nós agradecemos sinceramente a sua presença. Para nós da igreja é um privilégio recebê-los com toda a alegria. Aqui tem, acredito, um café, um chocolate e bem